Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Tamiri Sins e hoje eu venho com um vídeo super especial pra vocês, a pedido aí de algumas seguidoras iniciantes no mundo da maquiagem. Eu vim separar pra vocês 10 pincéis super essenciais pra quem quer fazer todas as maquiagens que surgirem aí na vida de uma maquiadora. Na verdade aqui tem mais do que 10 pincéis, é que eu escolhi algumas alternativas de pincéis com a mesma função. Em especial eu escolhi os pincéis assim nacionais, para que vocês possam comprar com mais facilidade, né? Pincéis aí baratinhos que tem a função, né, que a gente precisa para qualquer técnica. Eu vou começar com o pincel mais facinho da coleção, o mais simples, mas que faz muita diferença, que é o pincel chanfrado. Eu escolhi dois, esse daqui é da Miss Friendly e esse daqui é da Macrylan. Qual que é a diferença da Macrylan? Eu vou dar o zoom aqui pra vocês verem. Ele é bem estreitinho. Eu peguei um outro pincel chanfrado normal pra vocês entenderem a comparação do da Macrylan por um chanfrado normal. E por que que eu escolhi o Eco, né, da Macrylan, aquele de madeira e tal? Eu percebi muita diferença na qualidade e na espessura, né, do pincel, da linha preta, branca, dourada, que seja da Macrylan. Eu achei o Eco o que tem as cerdas mais estreitinhas aqui, menos quantidade aqui de cerdas. E eu acho que isso faz muita diferença quando a gente vai fazer a sobrancelha ou algum detalhe específico no olho que precisa aí de um pincel chanfrado. Então, se vocês quiserem comprar um pincel chanfrado da Macrylan, comprem dessa linha de madeira, tá? Não comprem da linha preta ou branca, porque o pincel é realmente mais largo. Eu não tenho aqui porque eu já vi de perto e eu não gostei. Outro que eu comprei assim, só pela beleza, mas eu vi que ele era também bem estreitinho, como eu falei pra vocês, que é o da Miss Friendly. Olha, ele também é bem estreitinho. Além disso, ele é super lindo, né, gente? Vale super a pena. Ele é bem estreitinho também. As cerdas dele são sintéticas, né? Então, ultimamente eu estou utilizando só ele para fazer as sobrancelhas, porque eu tô usando Deep Brow. Então eu acho que as cerdas sintéticas são bem interessantes para utilizar esse tipo de produto. Mas eu também estava usando sombras antes e eu gostei bastante. Então quem quiser também um pincel aí bonito, né, além de fazer a função certinho por ser super estreito, eis aí. Outro pincel super importante, mesmo, gente. Todos eles são importantes, né? Mas ele faz muita diferença na hora do acabamento da maquiagem. É esse aqui, gente, olha. Ele é bem preciso. As sardinhas dele são bem cortadinhas. Ele é bem estreitinho. Esse é o W105 da Macrylan. O W105 e o W106 têm uma diferença gritante, tanto na espessura como no tamanho, assim, do pincel. O W106, ele é mais largo, então eu não gosto. Esse pincel eu gosto muito de usar pra cortar, né, a sobrancelha, de certa forma, né, pra desenhar, e como se eu estivesse cortando a sobrancelha com corretivo. Fica bem preciso, até porque o pincel ele é bem fininho. Então isso é bem interessante também. E pra cortar o côncavo, a gente precisa sempre de um pincel que seja denso e com muita precisão pra cortar o côncavo, né, seja com corretivo, potencializador de sombras, qualquer coisa. Então ele também é bem interessante pra definir a sobrancelha com corretivo, para cortar o côncavo com a mesma função e para aplicar qualquer tipo de sombra, né, com precisão, ou glitter, ou alguma coisa parecida, fixador de glitter, essas coisas. Exatamente por ele ser bem preciso, então ele se encaixa em várias funções. Então, de repente, para você fica mais fácil comprar alguns W105 para você usar para várias funções diferentes. Eu, por exemplo, utilizo esse só para sobrancelha, para aplicar o pigmento na sobrancelha depois que eu corto. Eu utilizo um outro bem parecido mesmo com esse para cortar a sobrancelha, e esse eu utilizo só para aplicar o pigmento ou alguma sombra quando eu quero bem cerradinho assim, quando faço cut crease. Então é aí um pincel multifunções, dá para usar ele para várias coisas, como eu falei, então esse pincel aí vale a pena você comprar. Outro pincel que ele tem uma função parecida no sentido de aplicar pigmento com mais precisão. Esse daqui da Playboy, ele é super lindo. Olha, aqui é meio emborrachadinho, sabe? Eu achei muito lindo. Me interessou muito, assim, a precisão dele pra aplicar, assim, as sombras e pigmentos. Eu gostei bastante. Eu também estou utilizando ele muito para aplicar o pigmento na sobrancelha. Ele aplica numa quantidade menor, então eu posso ir puxando, né, o pigmento mais pra baixo caso eu precise.
também serve muito bem para iluminar o canto interno ou alguma parte mais precisa dos olhos, quando você precisa aplicar numa pequena região. Eu só particularmente não usaria ele para tonalidades escuras. Eu acho que não vale a pena, eu já tenho outros pincéis preferidos para essa função. Agora, gente, o pincel mais desejado de todo mundo, né? Que é um pincel difícil de achar, todo mundo acha que só tem os caros, aquela coisa louca que é difícil de achar, todo mundo fica com medo de comprar e compra e não é o que parece, que é o pincel de esfumar, né? Eu separei dois aqui pra vocês, um é barato e um nem tanto, mas são nacionais de qualquer forma. Então assim, o pincel de esfumar, até pouco tempo atrás, não tinha marcas nacionais que se dedicavam em fazer logo o pincel de esfumar, que era o mais importante, então era muito precário. E a única marca que meio que fazia um pincel que todo mundo acreditava que era de esfumar, né, era a Macrylan, que fazia esse aqui, que faz, né, esse aqui. E gente, ele parece de esfumar pelo formato. Mas quando você chega e coloca ele perto de um pincel real de esfumar, olha, ele não tem nada a ver, entendeu? Então quando você vai comprar, principalmente na internet, alguma coisa assim, tá escrito como pincel de esfumar, né? É que esse não tem numeração, mas é a mesma coisa. Então, tipo, engana a gente. Ele não é, na verdade, pra esfumar, ele serve pra marcar mais o côncavo, mas depois eu falo sobre ele. Eu só peguei pra falar mais pra comparação. Então agora algumas marcas como Dailus, Vult, Dye Makeup fizeram pincéis de esfumar. E o que eu gostei, eu comprei, eu tenho vários aqui, é o da Vult. Ele é bem interessante, ele é grande, mas não é imenso e ele esfuma super bem, ele é super decente, digamos, pra esfumar. Então, se você quer um pincel, você precisa, mesmo que você não queira, de esfumar, mas também não quer comprar algum importado e tal, em torno aí de 15 a 20 reais você compra um desse aí que vai fazer toda a diferença na sua maquiagem. Esse é o número 15 da Vult. O legal dele é que, além dele esfumar super bem, assim, uma região grande, né, do côncavo, da pálpebra móvel, que seja, ele também consegue marcar um pouco mais o côncavo pelo formatinho dele. Já esse, que é o 0140 da Dye Makeup, olhando assim, olha, eles parecem, tipo, nossa, igual. Esse pincel, ele é bem mais macio, ele esfuma bem mais fácil, só que assim, é 40 reais, então não é todo mundo que vai querer gastar logo 40 reais. A desvantagem do 0140 é que ele não vai marcar seu côncavo com um pouco mais de precisão para esfumar. Então eu nunca uso ele assim para começar a aplicar sombra no côncavo. Geralmente eu pego da Vult ou qualquer outro, e quando eu quero dar acabamento para esfumar mesmo, tanto que esse pincel ele fica limpinho, eu dou acabamento esfumando com ele. Então ele é pra dar um acabamento super like a Pro, realmente. Eu só comprei agora ele e eu amei. Antes eu me virava com os outros importados, mais simples, ou da Vult, ou qualquer coisa que fosse. Então fica a dica, se você tem dinheiro pra comprar o da Dye Makeup, você não vai se arrepender, porque ele é bem gordão, mais gordão que tem pra esfumar. É bem legal, assim, pra tirar qualquer marcação do côncavo. E o da Vult faz essas duas funções. Claro que demora um pouquinho mais pra esfumar, mas ele esfuma, ele é super decente, assim, eu adorei ele. Agora, chegando naquele pincel da Macrylan, que todo mundo achava, né, que era de esfumar, só que na verdade não é. Eu peguei aqui dois. Eu tenho vários desses pincéis e eu coloco cada um deles para uma função específica e não troco. Então, se você quer ter pincéis para determinadas técnicas e não quer ficar correndo risco de pegar o mesmo pincel para manchar, bom, seria bom no mínimo você ter uns 2 ou 3 desse. Eu separei 2 porque é o mínimo e cada um tem uma função bem diferente do outro e eu vou falar agora. Bom, eu pego um desses pincéis que eu tenho desse formatinho exato para usar somente para potencializador de sombras preto. Porque afinal eu vou fazer smoke eye preto e eu utilizo o potencializador preto. Então assim, a partir do momento que você usa algo pastoso, é muito difícil de você depois ficar limpando as cerdas. Principalmente com o higienizador de pincéis, não vai dar certo, até porque é um produto muito pastoso. Se você for limpar com detergente, sabonete, qualquer coisa, você vai perceber que meio que não vem. Você vai sujar sua mão, ou aquela plataforma, né, de borracha que a gente limpa e tal, e vai sujar, e não vai limpar tanto, então meio que esse pincel vai ficar inutilizável para qualquer outra coisa. Então por isso que eu separei 2, então eu utilizo um desses especificamente só para potencializador de sombras preto, mas geralmente eu gosto de usar esse também em especial para sombra preta. Então quando eu não quero aplicar sombra preta numa região muito grande, ou até quando eu quero, mas ele dá muito certo quando a gente vai aplicar preto só no cantinho, então eu deposito o pretinho no cantinho aqui do olho,
e com outro pincel eu esfumo, então eu uso ele basicamente para depositar. Dá pra esfumar? Dá, só que a gente perde muito tempo e pode acabar manchando. Outro pincel que eu separei da Macrylan, na verdade eu peguei dois, porque eu tenho vários desse formato. Eu já falei outros pincéis que servem para pigmento, para sombra, para uma aplicação mais precisa, né? Esses também fazem a mesma função, só que eles são um pouco maiores. Eu gosto muito de usar eles para aplicar qualquer sombra, né? Principalmente claras, assim, seja para cortar, né, a sombra, deixar a sombra mais cortadinha, mais precisa. Afinal, ele também é bem estreitinho, tem as cerdas bem cortadinhas assim. Esse é da linha Gold, né, profissional da Macrylan, então não tem, assim, numeração. Ele vale muito a pena, porque você pode aplicar sombras, você pode usar para corretivo e tudo mais. Eu gostei mais das cerdas dele do que o da linha Black, da Macrylan, o B106. Ele é mais grosso, tem o mesmo formato, só que ele é mais grosso do que o da linha profissional. Olha, eles são bem parecidos, só que quando você vira de lado, não sei se dá pra ver, o da linha Black da Macrylan, ele é bem mais largo. Então, se eu quero fazer, por exemplo, algo com corretivo ou com sombra, bem preciso, bem cortadinho, bem cerrado, né? Eu não vou conseguir com tanta facilidade, ou talvez eu nem consiga com esse pincel. Então, basicamente, pra mim ele serve pra aplicar alguma sombra quando eu não preciso, né, fazer uma marcação, ou para corretivo, né, porque na verdade a função dele é para corretivo. Então, além das sombras e pigmentos que a gente pode aplicar com esse pincel para depois esfumar, eu gosto sempre de ter um desse dedicado só para primer fixador de glitter. Como o negócio também é pastoso, mesmo sendo transparente, não vale a pena você pegar o mesmo pincel e aplicar o fixador e depois pegar o glitter com ele, por exemplo, e aplicar. Você vai conseguir? Vai, só que vai ficar muito glitter aqui, você vai perder muito produto. E é capaz de, cada vez que você encostar na pálpebra da pessoa, o pincel que já tem o primer mais o glitter, você tirar o glitter que você acabou de aplicar. Um pincel que eu gosto muito, que antes de eu ter o pincel bolinha, digamos, né, de esfumar, eu usava esse da Macrylan. É que eu tinha outros, só que sumiu, então eu não sei a numeração dele agora, mas é o único assim que é fofinho de esfumar. É tipo um pincel achatado, chanfrado de esfumar ao mesmo tempo, entendeu? Ele esfuma muito bem, eu gosto muito das cerdas dele. Dá pra esfumar assim também, super tranquilo assim, mas eu prefiro o de bolinha, né, de fato. Mas eu gosto de esfumar qualquer sombra que esteja na pálpebra móvel com ele. Eu acho que é melhor do que geralmente, né, na maioria das técnicas, do que usar o pincel bolinha, né, porque ele esfuma mais chanfradinho, então eu consigo ir passando assim e removendo a marcação sem ter que ficar com aquela bolinha toda assim, ó, na pálpebra móvel. Então eu prefiro, as cerdas dele são bem macias, ele é bem fofinho. E também eu gosto muito dele para aplicar numa grande região, qualquer sombra, né? Principalmente nude ou marrom, essas coisas parecidas. Eu gosto muito. Principalmente para nude, eu gosto muito de usar esse daqui para nude, porque como ele fica fofinho, eu consigo aplicar uma grande quantidade ao mesmo tempo e meio que esfumando assim. Bem legal. Depois de tantos anos, né, de tanto penar, procurando cada momento um pincel melhor para fazer os cílios inferiores, né, a região aqui inferior dos olhos, e eu sempre procurava algum pincel que fosse ideal, que fosse legal. Às vezes as clientes tinham os olhos mais sensíveis e reclamavam, falando que o pincel fazia cócegas, ou que, nossa, tava quase entrando dentro do olho, só que na verdade não. Tipo isso, e todas elas ficavam meio agoniadas. E aí atrapalhava um pouco no trabalho, de repente numa precisão de aplicar sombra ou mais fininho ou uma linha mais grossa embaixo do olho, dependendo da pessoa. Eu encontrei o pincel perfeito pra isso e eu não troco assim por nada, nada mesmo. É da Macrylan também, é o B124. Olha, ele é bem denso, ele é um pincel que as cerdas assim não são flexíveis, então isso que é o legal. Você consegue aplicar aí com bastante precisão assim, ó, nos cílios inferiores e até dá uma leve esfumadinha de uma forma mais chanfradinha. Então eu uso ele basicamente de momento, né? Às vezes eu troco as funções de alguns pincéis, acabo me adaptando a certos pincéis para outras técnicas, mas de momento eu uso muito ele só para os cílios inferiores. Agora vamos falar mais um pouco de precisão, né? Eu separei um pincel que eu achei ele super incrível, que é o B120 da Macrylan. Olha, esse é o B120.
ele é de precisão mesmo, ele é bem legal. Só que eu percebi também diferença do preto pro branco, né? Que tem a linha preta e branca, como todo mundo sabe, do Macrylan. E eu só comprei os pretos, eu tenho vários, cada um pra uma função, digamos, né? O branco eu percebi que ele é mais largo também e tem mais cerdas. Eu percebi essa diferença bem grande, então por isso que eu comprei todos da linha Black. Então aqui, ó, tem 2 pincéis de precisão, são iguais. Eu gosto de usar um pra delineado. Pode parecer que não, mas ele consegue fazer o delineado assim bem preciso até e fazer bem fininho. Quem não tem tanta experiência com delineado, ou treme, ou tem medo e tal, sei lá, por algum motivo específico em relação a delineados, eu acho que ele, assim, é o mais indicado. É fácil de você fazer também as pontinhas do delineado mais fininho, é só você ir meio que deixando a mão cada vez mais leve, né? E o outro eu gosto de utilizar às vezes para alguma marcação específica, no côncavo, ou para aplicação de glitter em delineado. Então, quando eu vou fazer delineado de glitter, eu gosto de usar muito esse pincel, porque ele é pequenininho, ele é preciso, então eu consigo aplicar somente naquela região, sem ficar estragando meu delineado preto, sem ficar caindo tanto nos cílios postiços, caso eu tenha aplicado, ou alguma coisa parecida. Agora, né, pra quem tá começando, mas de repente já tem uma experiência em delineados, eu separei mais 2 pincéis de delineados. São pincéis mais precisos que você precisa ter muita destreza na mão. Vai sair um eletrocardiograma seu delineado, vai sair tudo tremido. Então, assim, diferente do pincel de precisão da Macrylan, com esse pincel você não consegue ter um apoio na hora que você vai fazer o delineado. Então, se você tremer, o pincel não vai disfarçar. Até porque ele é bem fininho, olha, eu separei 2. Esse daqui ele não é nacional, mas talvez tenha algum nacional, né? Ele é réplica da MAC. Eu achei ele por acaso em alguma loja vendendo e eu comprei. Eu gostei porque ele é bem fininho, ele dá pra fazer várias funções bem precisas, né? E eu separei... Opa! E eu separei da Dye Makeup. Esse é o 0104, ou o 104. Ele tá durinho porque secou o delineador em gel nas sardinhas dele. Eu prefiro quando fica meio durinho, não tanto, porque eu acho que fica melhor do que com o pincel querendo abrir assim as sardinhas. A desvantagem desses pincéis assim é que as sardinhas depois vão abrindo e você precisa comprar. Não tão rápido, mas uma hora as sardas vão abrir. Então se você tem mais destreza em delineado, você também consegue aí utilizar eles. Eu gosto muito de usar eles também para aplicar cola na pálpebra móvel quando eu vou fazer alguma técnica específica que exige cola, né? Alguma coisa parecida, para eu poder fazer algum risco, algum desenho. Eles também são bem legais. Agora um pincel assim, já foi os 10, né? Só que agora é um pincel buzz. Um bom, entendeu? Caso você tenha, ou caso você veja alguma coisa parecida, tem alguns pincéis que eu olho assim pra cara deles e penso, por que fabricaram isso, gente? Eu não vou usar isso. Principalmente, mano, não dá pra eu usar. Eu preciso arranjar um jeito pra usar isso daqui, mas não dá. E aí eu testei esse pincel, olha, pra usar em várias coisas. Tá vendo? Ele é tipo um pincel de esfumar, só que ele é reto, né? Ele é cortado reto. Então, assim, eu acredito também que dê pra esfumar, só que eu prefiro com a pontinha arredondada. E quem quer fazer contorno, mas não quer comprar aqueles pincéis grandões, porque é mais caro e tal, pode usar ele tranquilo. Dá pra fazer aquele risco aqui, aquele triangulinho e tal aqui, com mais precisão e tal. Tranquilo, dá pra fazer o contorno, ele é bem legal. Mas eu não estou utilizando ele pra isso, mas tô dando a dica porque ele também dá. Eu estou utilizando ele só pra aplicar potencializador de sombras nude na pálpebra. Em todas as pálpebras eu costumo usar o potencializador nude. E eu sempre aplico com o dedo e depois eu dou acabamento com a esponjinha ou com algum pincel de corretivo mais denso e tal. E sempre dava acabamento com a esponjinha. O legal desse pincel é que eu já vou aplicando em grande quantidade, eu já vou polindo e já vou dando acabamento e não preciso mais pegar a esponjinha pra ficar dando batidinhas pra remover qualquer coisinha. Então ela é bem legal aí se você não quer ficar sujando muito seu dedo. Afinal a gente suja, né, enquanto tá maquiando, mas sujar menos ainda, né? Então fica aí a dica. Agora, como eu sei que vocês vão me perguntar, o batom que eu estou usando hoje é o Amaro, da Mais Vaidosa. Ele é bem acinzentado, ele é bem lindão. Então é isso, meninas. Eu espero super que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí com as dúvidas de pincéis de olhos. Isso é um kit pra quem quer começar ou pra quem já está no ramo, mas quer pincéis assim precisos. Na verdade é um kit completo, né? Mas é pra ajudar principalmente aí quem tá começando aí no ramo. Um big beijo
Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei pra mim, se inscreva aqui no canal aqui embaixo, comente e até o próximo vídeo.